Meus irmãos, meus amigos, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Que a paz de Jesus Cristo, o nosso Mestre maior, que a paz do Messias se encontre conosco. Que as bênçãos de Deus, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar em qualquer lugar que nos encontremos. Hoje, talvez mais do que nunca, aqui na Terra, nós desfrutamos de uma oportunidade bendita para que nós possamos decidir agora mergulhar em nós mesmos. Conhecer um pouco a respeito dos nossos sonhos, das nossas metas e, como consequência, procurar entender a essência das nossas rogativas. Procurar entender o que é essencial para todos nós. Penso que neste momento nós desfrutamos das circunstâncias favoráveis para que nós possamos, como sempre tivemos essa oportunidade, a oportunidade de nos conhecer. E como consequência do ponto de vista social, perguntar a nós mesmos o que é essencial ao ser humano, o que é necessário. Óbvio que se fizermos uma pesquisa, nós nos depararemos como resposta uma casa própria, uma casa para nossa residência, um carro novo, um sítio. Alguns irão declarar que o sonho é desfrutar de condições para que possa propiciar aos filhos uma boa escola, para que eles tenham acesso também a uma universidade. Penso, meus irmãos, que essa oportunidade não deve ser desprezada por nós. Se nós, de fato, decidirmos mergulhar em nós mesmos, nós iremos perceber que, de fato, não é fácil definir o que seja essencial. Muito embora, do ponto de vista pragmático, torne-se quase que evidente, é muito intuitivo. Mas nós iremos perceber que não é fácil nós elencarmos aquilo que nós consideramos como algo essencial. Talvez, penso que por conta dessa nossa dificuldade, muitas pessoas assumem essa função de definir para nós aquilo que é essencial. Ora, meus irmãos, penso eu que a dificuldade em se definir o que seja essencial decorre dessa distância que nós nos encontramos de nós mesmos. Nós não temos, ou pelo menos não adquirimos o hábito de nos conhecer, de criar uma intimidade conosco mesmo. E é natural que, como consequência, como decorrência lógica, é que nós encontramos muita dificuldade em definir o que é necessário e o que seja supérfluo, o que é essencial e o que não seja essencial. Não pense, meus irmãos, que eu aqui alimento o propósito de responder para vocês. A meu ver, não é minha tarefa definir o que seja essencial para o ser humano. Cabe a minha tarefa de mergulhar em mim mesmo e procurar entender o objetivo, a finalidade da minha existência, o que eu preciso retirar de melhor aqui na minha passagem pela Terra. Então, eu já antecipo que não alimento o propósito de responder, pois penso que esta resposta é individual, é pessoal. Cada um, através deste mergulho, ele irá entrar em contato consigo mesmo e chegar às suas próprias conclusões. Aqui neste momento eu penso apenas em trocar algumas ideias com vocês. Penso que nós sabemos sim que do ponto de vista conceitual, essencial é aquilo que é indispensável, aquilo que é importantíssimo e que não pode nos faltar. De acordo com essa definição, com este conceito,
o que nós mais carecemos, o que para nós é indispensável. Ora, repito, quem não sabe o que quer, como pode alimentar a proposta, ou o sonho, ou a meta de ser feliz, de ser uma pessoa realizada? Quem não sabe, quem não se conhece, quem não mergulha e descobre o nosso sonho, as nossas metas, como que nós poderemos ser pessoas realizadas? Ora, meus irmãos, do ponto de vista social, nós sabemos que existe uma sigla usada para medir o nosso grau de desenvolvimento na sociedade. Tenho certeza que a maioria de vocês já se deparou com essa sigla IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ora, meus irmãos, nós percebemos que este índice, este indexador, esse índice de desenvolvimento humano, ele se alicerça em vários fatores, dentre eles a renda que um indivíduo recebe num estado ou num país. Percebe-se que com a renda a pessoa tem condições de adquirir aquilo que aparentemente é indispensável, aquilo que é essencial. Com a renda nós podemos, por exemplo, adquirir o alimento, que para muitos o alimento é algo indispensável. E é com a renda que nós iremos obter ou desfrutar de condições para comprar aquilo que para muitos é indispensável. A renda, o nosso salário, o vencimento, o subsídio. E nós não podemos esquecer que sim, isso é muito importante. Ora, meus irmãos, a boa ou má nutrição, ela se encontra vinculada indubitavelmente à renda, ao subsídio, ao salário. Agora, muito embora a renda, a despeito dela ser importante, penso que ela não é decisiva para se medir o real desenvolvimento social, ou pelo menos o real desenvolvimento humano numa sociedade. É verdade que esse índice, esse IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele já leva em consideração alguns outros fatores, não só a renda, mas a questão da saúde, da educação, para que através da renda, da saúde e da educação se possa medir o grau de desenvolvimento de uma pessoa num determinado estado ou numa determinada nação. Agora, neste momento, penso que se faz necessário, nesse mergulho, nesse colóquio que nós estamos fazendo, faz-se indispensável perguntar: como que nós devemos conceituar saúde e educação? E eu digo mais uma vez, não é minha pretensão aqui conceituar o que seja saúde, o que seja educação, porque nós iríamos nos alongar demasiadamente. Mas nós precisamos perguntar: a saúde, ela decorre apenas de uma nutrição ideal? E outra pergunta: a educação é fruto da mera instrução acadêmica? Ora, enquanto a maioria aqui na Terra defende a tese de que a nutrição seja essencial, é verdade também que uma minoria, quase sempre menosprezada, desprezada, também defende que é essencial também, é indispensável, por exemplo, o instituto familiar, a família, o ninho onde nós nascemos, o aconchego familiar. Como também é essencial o sentimento de amor, e não poderíamos esquecer também de mencionar a fé em Deus. Para uma minoria, e entende de que a fé em Deus, a família também é algo essencial. Aliás, meus irmãos, a verdadeira saúde e a educação real, que liberta verdadeiramente o indivíduo, representa muito, sem sombra de dúvida. Agora, entendo necessário destacar alguns pontos.
Entendo que nós nos deparamos com algumas circunstâncias, com alguns fatos. Por exemplo, a meu ver, paradoxal testemunharmos pessoas que, embora bem alimentadas e desfrutando de excelente conforto material, até mesmo de escola, saúde, da nutrição, é paradoxal quando a gente se depara com essas pessoas que vivem tristes, passando por depressão em corpos robustos. Essas pessoas que desfrutam de todos os motivos materiais para sorrir, todavia choram, isoladas em seu mundo, quase sempre no conforto que a renda lhe proporciona. É interessante notar que também é muito interessante, é também paradoxal nós nos depararmos com indivíduos malnutridos, vivendo em péssimas condições da vida material, sem conforto algum, e que, contudo, eles demonstram no dia a dia uma enorme alegria de viver. Entusiasmadas e não só, motivadas por razões que a maioria dos psicoterapeutas não conseguem fomentar. A maioria dos terapeutas não consegue alcançar, a despeito de serem muito bem remunerados. Olha, meus irmãos, os que se revelam desanimados com o fruto de seus sonhos, eles geralmente confessam que as suas rogativas são infantis, as suas metas são desprezíveis. Quando se mergulha dentro de si mesmo e procura entender a finalidade da nossa existência e procura aquilatar aquilo que de fato é importante, nós percebemos que muitos irmãos que se revelam desanimados com os seus sonhos, eles estão confessando a infantilidade de suas metas aqui na Terra. Olhe, meus irmãos, veja, perceba, visualize uma pessoa subnutrida e você certamente irá detectar nela os traços fisionômicos da subnutrição. Mas não se iluda. Não acredite que ao olhar para uma pessoa bem nutrida, você irá flagrar em seu semblante saúde e bem-estar. Não raro, irás apreciar traços de tristeza, de melancolia, algumas vezes posturas depressivas. Ora, não é por acaso, penso eu, que o ilustre escritor francês disse: o essencial é invisível para os olhos. E vale aqui, como nós, como cristãos, compartilhar a frase de Jesus Cristo, nosso mestre maior. O que Jesus Cristo disse para nós a respeito daquilo que é essencial? Jesus Cristo certa vez disse: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, pelo que vestireis. A vida não é mais do que alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Ora, vosso Pai Celestial sabe que você necessita de tudo isso. Agora, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como nós iremos aqui na terra ser felizes se nós não nos preocupamos com a justiça, com o reino de Deus aqui na terra? Como nós seremos felizes apenas colocando como meta essencial a satisfação dos nossos interesses passageiros? Como que nós seremos felizes se nós desprezarmos o reino de Deus e a justiça celestial?
o que é essencial. Meus irmãos, para finalizar, resta-me perguntar agora, porque penso que esse é o momento oportuno. Qual agente público que desfruta de autoridade legítima para decretar o que seja realmente essencial? Repito, qual o agente público que desfruta, que detém autoridade legítima para decretar o que seja realmente essencial? Em verdade, meus irmãos, nós percebemos que a autoridade pública não desfruta deste poder. Muito embora, às vezes, as suas intenções, talvez até mesmo a sua boa intenção, mas, em rigor, se nós não aquilatarmos o momento em que nós estamos vivendo, nós iremos obedecer cegamente. Por quê? Porque nós não sabemos o que seja essencial para nós. Aí sim alguém se intromete em nosso viver, alimentando o propósito de que ele desfruta de autoridade para dizer para nós o que é essencial ou não. Mas em verdade, na essência, nós não podemos esquecer que a autoridade pública não deve determinar o que seja importante ou essencial ou necessário para nós. Ela, a autoridade pública, a autoridade política, o agente político, ele só determinará o que é essencial para nós quando nós não sabemos o que seja importante para nós. Sobretudo no momento em que a gente se deixa vitimar pelo medo, pelo receio, pelo temor, aí sim o inimigo, entre aspas, às vezes é tentado a ocupar uma função ou exercer uma função que não compete a ele. Ainda nós sabemos que o alimento é muito importante. Mas lá no livro Nosso Lar consta um capítulo interessante que fala que o amor é o alimento das almas. Ora, qual autoridade política leva em consideração a questão do amor? E qual autoridade hoje está levando em consideração a questão do culto, da oração, da nossa fé em Deus? Ora, da mesma forma que carece a autoridade pública poder para cercear a atividade de um jornalista diante do fato de que a informação é necessária num país democrático, nós não podemos esquecer que nenhum agente político, nenhum agente público, seja presidente da República, governador, até mesmo prefeito, nenhum deles desfruta, em tese, de poder jurídico para cercear a atividade religiosa das pessoas. Se nós estudarmos bem e ler, não precisa muito, apenas o início da Constituição Federal, nós iremos perceber que da Carta Maior da Constituição Federal emerge claramente que a atividade religiosa é algo não só importante, como é essencial. E ninguém, em tese, deveria ter o poder para limitar, para cercear o exercício dessa atividade. Ora, meus irmãos, numa sociedade em que se tipifica, em que se qualifica a atividade desenvolvida num supermercado como algo essencial, e ao mesmo tempo fecha parques, cerceia, por exemplo, liberdade de expressão, implanta inconstitucionalmente toque de recolher e até mesmo impede o funcionamento de igrejas, fica claro, é evidente, está estampada a nossa insanidade mental como pessoa e o nosso atraso como civilização. Como Jesus Cristo fez, como Jesus Cristo orou na cruz, resta-nos neste momento com você pedir a Deus para que Ele perdoe esses nossos irmãos que de forma autoritária está conseguindo intimidar as pessoas
cerceando a liberdade, tolhendo o direito de ir a um templo, a uma casa espírita, a uma igreja, pedir a Deus que perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. É bem verdade que muitos agem de forma dolosa, são materialistas, não têm fé em Deus, alimentam o propósito de tolher a liberdade, fomentam um espírito autoritário. Mas o que eles não sabem é o grau de insanidade em que eles se encontram mergulhados. Eles estão totalmente inconscientes à verdadeira finalidade da existência deles aqui na Terra. Então resta-nos pedir a Deus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agora nós precisamos saber o caminho a percorrer. Por isso que no início eu convidei a todos para que mergulhe dentro de si mesmo. Procure entender, descobrir o que é realmente importante para você, o que é de fato essencial para que você saiba não só sonhar, mas também saiba pedir a Deus aquilo que nós tanto carecemos, o apoio do nosso Criador. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos. Descubra-se, olhe para você com o carinho que você merece. Que assim seja.